Bom dia, tem um passarinho aqui. Uau. Parou. Não, não parou. Bom dia, hoje eu queria falar sobre um assunto que ontem um aluno meu me falou que ele estava tendo muito altos e baixos. O passarinho continua. Uau. Fofo. Então, eu estava conversando com o meu aluno e ele falou que estava tendo muitos altos e baixos. E ele falou que isso era estranho, que estava sentindo umas baixas muito grandes, às vezes estava bem, às vezes estava mal. E aí o que eu pensei é o seguinte, eu falei para ele que isso era muito natural, seria estranho se não acontecesse isso, né? A gente está no meio de uma crise sem precedentes global, né? De uma crise enorme da saúde, na economia, em todos os setores. Então seria estranho se não fosse assim, né? Eu falei, eu me preocuparia se você não estivesse passando por isso. Seria como se você não fosse humano, né? Porque qualquer ser humano a gente está dividindo as mesmas experiências. E aí isso me fez refletir sobre uma questão interessante, que sempre eu percebo que, né, como eu trabalho com isso há muitos anos, que quase tudo que os alunos dividem e que a gente esconde muito bem, né, como ser humano, que a gente acha que só a gente vive essa experiência, seja pensar coisas estranhas, ter pensamentos, às vezes ficar muito triste, ter questões internas de insegurança, de medo, né? A gente acha que isso é fraqueza, né? A gente se acostumou a pensar que esses sentimentos, se a gente expor isso, seria uma grande fraqueza. E na verdade não, isso é compartilhado por todas as pessoas, só que elas não falam. É isso que eu descobri com o tempo, porque quando elas dividem comigo de uma forma íntima, eu percebo que o problema de um é o problema de todo mundo. E a gente até se identifica com isso, né? Quem já fez constelação familiar pode perceber isso. Quando você vê alguém falando sobre as suas próprias questões, você se identifica muito, porque os problemas são iguais. A gente é um ser humano vivendo uma experiência humana, né? Então a gente vive e a gente passa pelas mesmas angústias, todo mundo passa, só que ninguém divide. E às vezes, por isso que os posts, né, quando a gente divide alguma coisa muito íntima, as pessoas ficam, elas gostam, né? Porque falar que bom que alguém falou sobre isso. E a gente vai abrindo um pouquinho essa porta, né, que ela vive fechada, que é a porta da intimidade, da gente poder compartilhar nossas questões. E os altos e baixos é uma dessas questões atualmente, né? A gente vai passar por esse processo de às vezes estar triste, até porque você acessa essa tristeza coletiva que a gente está vivendo. Então às vezes você vai ficar extremamente triste e é como se você estivesse acessando esse inconsciente coletivo que está vibrando nessa tristeza. Então, o que eu queria falar para você é que provavelmente tudo que você vive de mais íntimo também é vivido pelos outros, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho muito com atleta. E a gente acha que o atleta não tem segurança, não tem medo, né? A gente acha que existe o super-homem, né? Porque às vezes a pessoa se vende como super-homem, né? Mas isso é só a imagem, é só a casca, né? A minha experiência é que às vezes o meu pai até fala uma questão interessante, que as pessoas que se mostram mais seguras e mais prepotentes são as mais frágeis. É a teoria dos contrários, né, que ele chama. Quem precisa esconder tanto a sua fragilidade é porque tem dificuldade de lidar com isso, né? Quer dizer, é o contrário. As pessoas que são mais seguras que eu conheço, elas não precisam ficar provando nada para ninguém, não precisa ficar se colocando como super seguro. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Ayrton Senna, por exemplo, né, que todo mundo acha que, né, que tem aquela imagem do super, ele também tinha suas inseguranças, como todo ser humano, suas fragilidades, seus medos. Ele também, a hora de entrar numa competição, ele ficava ali sentindo as suas questões internas vibrando, suas dificuldades, seus medos, né? Só que a pessoa, o atleta, ele aprende a lidar, né? O medo está ali, mas ele aprende a lidar com o medo.
né? A insegurança está ali, ele aprende a administrar a insegurança. Mas ela vai estar sempre lá. Então tudo que você sente é natural sentir. Essa aqui é a mensagem que eu queria passar. Acho que até me alonguei um pouquinho e o passarinho parou. Parou. Bom dia.